Boa noite a todos. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo 13. Está escrito assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora tudo isto é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham tido uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Amém? Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Amém. Jesus tinha sido crucificado e tinha sido sepultado. Os discípulos e muitos daqueles que o seguiam tinham uma esperança de que Jesus fosse aquele que iria implantar o reino novamente de Israel e colocar Israel no topo do mundo, ou seja, que ele expulsar os romanos e que iria, assim, o Messias iria trazer o reinado milenar. Porém, Jesus não tinha prometido isso. A palavra de Deus dizia desde o Antigo Testamento que o Messias seria rejeitado, que o Messias seria morto. E também Jesus tinha dito a eles durante todo o tempo que ele seria morto, crucificado, e que ao terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Mas parece que eles esqueceram disso. Quando nós lemos aqui, dois discípulos, não eram dois apóstolos, eram discípulos, eram alunos, tinham muitos alunos, muitos discípulos. Tinham 11 apóstolos, né? Porque o Judas já tinha morrido. Porém, 11 apóstolos estavam ali de contínuo em Jerusalém. Mas esses dois discípulos pegaram o caminho de casa, o caminho de Emaús. E eles vão indo para casa, e a indagação do coração deles era a mesma que havia no coração de muitos dos discípulos. E eles iam tristes, porque eles achavam que Jesus, ele iria restabelecer o reino a Israel. E agora ele diz: mas agora ele foi morto, foi enterrado. Então eles vão para casa tristes, derrotados. E eles vão dizendo e falando entre si, perguntando e que se questionando a respeito de Jesus. E Jesus, ele se aproxima deles no caminho e vai andando com eles. E Jesus pergunta para eles: que conversa é essa? O que é isso que vocês estão
Que é isso que vocês estão falando quando andam pelo caminho? E eles não reconhecem Jesus, diz que os seus olhos estavam fechados. E Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Ele diz: olha, você é o único peregrino aqui em Israel, em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu. E Jesus pergunta: mas o que aconteceu? Aí eles começam a contar a respeito de Jesus. Diz: a respeito de Jesus, varão, profeta, poderoso em obras, que em palavras que Deus usou poderosamente. Mas os principais sacerdotes o entregaram à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Ora, eles já colocaram Jesus no passado. Para eles, Jesus já estava no passado. Ele morreu, foi enterrado. Está tudo acabado, a esperança acabou. E eles vão dizendo: e hoje já é o terceiro dia. Nós esperávamos que ele remisse Israel, mas agora tudo isso. E já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. Interessante que eles já tinham ouvido Maria Madalena, que foi lá contar, e Pedro e João já tinham ido ao sepulcro e tinha visto que o sepulcro estava vazio. Já eles tinham ouvido, porque eles disseram aqui: é verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, eles não ouviram. Olha, Maria Madalena e as mulheres já tinham ido lá contado: olha, os anjos falaram que Jesus ressuscitou. Pedro e João já tinham ido lá: olha, o túmulo está vazio, a pedra está revirada. Mas mesmo assim, parece que tem hora que demora para a pessoa cair a ficha, né? Eles já tinham a informação, já tinha chegado a eles essas coisas, mas eles ainda estavam, o foco deles estava na morte e no enterro de Jesus. E como eles tinham visto Jesus morto, e tinham visto Jesus deitado, e tinham visto Jesus sendo colocado naquele sepulcro, e colocado uma pedra sobre ele, para eles era muito difícil olhar para Jesus ressuscitado e pensar que era Jesus. É porque eles não estavam crendo, e quem não crê não vê. Porque era o mesmo Jesus, não era outro. Jesus ressuscitou em carne. Se eles olhassem para as mãos dele, iam ver as mãos furadas. Eles iam ver, porque depois, quando Jesus aparece mais tarde a todos, e eles também estavam já de volta para Jerusalém, e eles depois vão estar lá também com os outros, e eles veem Jesus, Jesus mostra: olha as minhas mãos. Eles nem notaram as mãos daquele viajante, que eram as mãos que tinham as feridas de um crucificado. Eles nem notaram. E Jesus chega para eles e diz: honestos ou tolos, e tardos de coração, tolos e demorados de entender. E ele diz: nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Olha, vocês, os profetas disseram tanta coisa a respeito de mim, e vocês não creram. E Jesus também tinha falado o que ia acontecer. Quantas vezes Jesus disse: ao terceiro dia eu ressuscitarei dos mortos. Mas eles já estavam ali, o foco deles estava na morte. Eles não podiam enxergar o Cristo vivo, ressuscitado, andando e falando com eles. E então ele começa a dizer: porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele estava escrito nas Escrituras. E aí tem uma coisa interessante, diz assim: eles chegam na casa deles. E quando eles chegam em Emaús, Jesus ele faz que ele
Jesus, ele continua o caminho, ele faz de conta que ele vai mais longe. Quando eles chegam na casa dele, Jesus continua o seu caminho, mas eles, que estavam com o coração assim ardendo, aquelas palavras e aquele homem, aquela presença dele perto deles, aquilo ardia o coração deles, e eles estavam assim, maravilhados com aquelas palavras e com aquela presença daquele homem. E quando Jesus faz que vai mais além, eles o constrangem dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles. Olha que coisa maravilhosa, né? Jesus não fez questão de ficar na casa deles, mas eles convidaram Jesus. Não, Senhor. Se eles realmente não o convidassem, Jesus ia embora. Jesus ia embora, mas Jesus ali, quando Jesus faz que vai embora, e ele iria embora, não era só fez, ele ia mesmo, ele ia reto. Mas seus discípulos o constrangeram e disseram: fica, Senhor, conosco. Eu creio que ali eles foram hospitaleiros, e Jesus tinha ensinado a hospitalidade. Fica conosco, já é tarde, dorme aqui em casa. Fica aqui, não era só para entrar para tomar um cafezinho, não, fica aqui, já é tarde, já é noite, fica aqui na nossa casa, entra na nossa casa, fica conosco. E ele entra na casa deles. Irmãos, feliz é aquele homem ou mulher que convida Jesus para entrar na sua casa, para ficar na sua vida, né? Que diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida. E eles fazem isso: fica conosco, entra, Senhor, fica na nossa casa. E ele entrou para ficar com eles. E aqui não conta mais nada do que aconteceu, ali a gente não sabe qual foi a hora, mas aconteceu que eles sentam à mesa. Eu não sei se demorou, não sei se foi naquela mesma hora, se foi naquela noite, se foi de manhã, eu não sei qual foi a hora. Eu só sei que quando eles sentam à mesa e colocam pão para comer, quando eles vão comer, Jesus pega o pão, e Jesus não corta o pão, né? Ele parte o pão, né? Jesus pega o pão, ele parte o pão, e quando ele parte o pão, eles olham para ele, e eles o reconhecem. Diz aqui: abriu-se os olhos e o conheceram. Agora, a hora que eles o conhecem, ele desaparece na frente deles. Eu fico pensando, irmãos, você já imaginou? Jesus ressuscitou em carne. Mais tarde, eles vão encontrar Jesus novamente, e Jesus vai até comer com eles. Jesus vai comer peixe, vai comer mel, vai comer com eles. Em outra passagem, também depois de ressuscitado, eles trazem pão. Jesus tinha pão e peixe assado sobre brasas, quando lá na pescaria, e eles depois trazem peixe, eles tomam daquele peixe e fazem lá um churrasco de peixe na praia. Jesus come com eles. Então, Jesus, ele ressuscitou em carne. Isso é muito importante, porque existem seitas por aí que dizem que Jesus ressuscitou em espírito. Não, isso é errado, isso é um erro terrível. A Bíblia diz que quem não diz que Jesus ressuscitou em carne é anticristo. Então Jesus, ele ressuscitou em carne, e agora ele parte o pão e o abençoou, e Jesus desaparece. Olha só, Jesus, ele era homem, mas ele era Deus também. Ele era Deus e era homem. E ele agora, de uma maneira milagrosa, ele desaparece. E aí eles veem quem era esse homem, e abriram os olhos. Eles então souberam que era ele, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras?
Quando Jesus pregava para eles e ensinava o que estava escrito dele nas Escrituras, eles sentiam o coração arder, eles sentiam algo poderoso dentro deles, estava acontecendo algo com aquelas palavras que aquele homem estava falando. E ele falou, a gente não percebeu que era ele, mas no partir do pão, ele sumiu. No partir do pão eles viram que era o Senhor Jesus. E diz que naquela mesma hora eles voltam para Jerusalém. Eu não sei, é o que eu disse para vocês, a Bíblia não diz qual era a hora desse partir do pão. Podia ser que fosse de manhã cedo. Se foi de manhã cedo, ele dormiu lá na casa deles. Mas se foi na hora da janta, ele não dormiu, né? A Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que quando ele partiu o pão, eles o reconheceram. Provavelmente eles viram a mão dele. Ele pegou o pão e eles viram que era ele. E aí ele desaparece. Eles voltam para Jerusalém e acham os 11 congregados com os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que acontecera no caminho e como deles foi reconhecido no partir do pão. No partir do pão, eles o reconheceram. Louvado seja Deus. Aqui, no capítulo em sequência, diz que quando eles chegam lá, interessante que Jesus chega lá também, Jesus espera eles chegarem, porque quando eles chegam lá dizendo, nós vimos o Senhor no caminho de Emaús, quando essa notícia chega, esses dois que eles viram lá em Emaús, já estavam lá junto com os discípulos também, quando Jesus se manifestou, apareceu, as portas estavam fechadas, janelas fechadas, tudo fechado. Jesus, ele aparece no meio deles, assim como ele desapareceu lá diante dos discípulos no caminho de Emaús, agora ele aparece no meio deles. Você já parou para pensar? Ele aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. E eles ficam atemorizados, né? Alguém que aparece assim, que não estava ali, de repente aparece, eles falam, é um espírito. E eles estavam com medo, e então, ele lhes diz, porque estáis perturbados, e porque sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e me vede, pois o espírito não tem carne e ossos, nem ossos, como vede que eu tenho. Ele diz, eu estou aqui em carne e osso. Olha as minhas feridas, olha a minha mão, olha o meu pé que foi pregado, os meus pés, as minhas mãos. E aqui diz que mostrou-lhes as mãos, mostrou-lhes os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tende aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, e ele tomou e comeu diante deles. Amém? Ele come peixe, tilápia lá do lago né, lá daquele grande lago lá, o Mar da Galileia, come mel. E se nós formos ver o mesmo texto lá no capítulo 20 de João, diz aqui que no capítulo 20, né? Conta a mesma história, 20, 19, diz, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, por medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, dizendo, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos alegraram vendo o Senhor. E ele disse, paz seja convosco. Assim como o Pai enviou, também enviou.
e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Amém? É interessante aqui no versículo 26 que mostra como é que Jesus chegava isso aí. É versículo 26 do 20 de João, diz assim: 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos, dentre eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Estava tudo fechado, ele apareceu no meio deles. Amém? Olha, irmãos, que maravilha, né? Que nós saibamos que esse Jesus, que foi crucificado, ressuscitou dos mortos, está vivo, e ele está no nosso meio. Amém? É interessante também que depois que ele desapareceu ali, que ele tinha aparecido, o Tomé chega ali e eles dizem para ele: o Senhor apareceu, nós vimos o Jesus. E ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos, não colocar a mão nas feridas, na sua mão, no seu lado, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Né? Jesus estava ali e escutou ele falando. 8 dias depois ele chama o Tomé para dizer assim: Tomé, você falou aí que não vai crer se não colocar a mão. Coloca a mão nas minhas feridas da minha mão. Ele abre o seu vestido: coloca a tua mão aqui no meu lado e vê que sou eu, que fui ferido com aquela lança. E aí então Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Agora aquele Tomé que era incrédulo, diz: eu não creio se eu não colocar a mão. Jesus disse para ele: não seja incrédulo, mas seja crente. Creia. Amém? Louvado seja Deus. E a nossa fé, a nossa esperança está nesta afirmativa de que Jesus ressuscitou dos mortos. Está nesta palavra e nesta realidade que diz: Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, e ele é poderoso para nos ressuscitar também. Amém? Graças a Deus. Que você guarde essa palavra. Ele está vivo, Jesus está vivo, ele ressuscitou dos mortos, e ele ressuscitou em carne. Amém? Ressuscitou em carne, não ressuscitou em espírito. Amém? É heresia dizer que Jesus ressuscitou em espírito. E Jesus ressuscitou em carne. Ele disse: eu tenho carne, tenho ossos, está aqui as minhas feridas na minha mão, no meu lado, no meu pé, é o mesmo corpo, sou eu mesmo. E aí ele ressuscitou com o mesmo corpo. Amém? Louvado seja Deus. Jesus, ele depois apareceu mais tarde com um corpo glorificado, né? Aí ele aparece brilhando como um sol, né? Aí ele aparece lá no livro do Apocalipse de uma maneira gloriosa, né? Louvado seja Deus. Mas um dia nós vamos estar novamente junto com ele e vamos comer o pão também lá, que ele vai partir para nós também. Ele diz que um dia ele vai tomar essa santa ceia conosco lá no seu reino. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.